Boa noite aí, pessoal. Lembrar aqui alguns fatos que sempre pergunto. Isso aqui sempre tem alguma dúvida em prova, que é a regência. Melhor, né? De alguns verbos, né? E às vezes o sentido é diferente, né? Então, isso aqui é até matéria do Tiago, mas que eu vou chamar a atenção aqui por causa da preposição, né? E como o sentido varia aí com a regência, né, de alguns verbos, né? Ou seja, a regência de alguns verbos e os valores que essas preposições que os verbos, né, possuirão ou não é que dão, né, que vão dar o sentido ali né, desse verbo, né, o sentido desejado. Primeirinho aqui, ó, só lembrando aí a parte aí do Tiago, nós podemos ter aqui 4 regências, ó. A primeira, o professor assistiu o aluno, não é no sentido de ver, aqui o sentido de dar assistência. Então não tem a preposição, né? Então aqui nós não temos a preposição, aqui é um verbo transitivo, ó, direto. Assistiu o quê? Ou quem? O aluno. Então aqui o sentido é de dar assistência. Tá? Então não é que ele viu o aluno, né? Ele deu assistência, tá? Aqui eu assisti a quê? Ao jogo. Aqui sim, o sentido é de ver. Né? Aqui, assistir a quê? Olha a preposição aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Aqui não tem, perdão, aqui. Verbinho, ó. Aqui não tem a preposição. Aqui é no sentido de dar assistência, de orientar, ajudar, auxiliar. Aqui é de ver. Isso, um outro sentido. Não isso não assiste a você. Vamos dizer que eu esteja falando, né, sobre um determinado assunto e alguém se intromete. Isso não lhe assiste, ou então isso não assiste a você. Ou seja, isso não cabe a você. Né? Isso, ou seja, não se meta, né? Em outras palavras, seria isso. Né? Isso não assiste a você, isso não está sob a sua alçada. Né? Então,
nesse sentido. Então, isso aqui não cabe a você. Então, o sentido aqui é outro. Pode falar isso aí. Não, isso não te assiste. Você pode. Alguém falar. É. Não, mas isso aí isso não te assiste. Então, ou seja, isso não diz respeito a você. Isso não cabe a você, né? Não, poderia ser, não diz respeito a você. Né? Então poderia ter. Isso não diz respeito a você. Você não foi chamado aqui para resolver isso. Aí já pode implicar. Ó. E o outro é aqui, ó. Eu assisto em Nova Friburgo. Ou seja, no sentido de morar, residir. Eu assisto em Nova Friburgo. Eu moro, eu resido. Pode. Tá? Então, ó. Eu assisto em. Tá vendo? Olha a preposição aqui, ó. Isso não assiste a você. Aqui nós temos aqui a preposiçãozinha também. No sentido de dizer respeito, caber. Eu assisti ao jogo, aí no sentido de ver. Vamos assistir o jogo? Não, assistirá ao jogo. Ao filme. Que assistir o seria auxiliar, dar assistência. Beleza? Vou pegar aqui mais exemplos aqui. Cadê, Railson? Estou testando. Tô achando que tá escuro lá. Tô achando que tá escuro. Mais um aí para assistir. Mas porra. Um dia eu teria uma. Ah, não, aí você tá de zoação comigo. Já venci a FGV português. Uhum. Já trabalhou com ela já? É. Tá. Não, não lá com eles. Não, não. Né? CESP, sim.
Colocando aqui alguns que costumam cair, né? O aspirar. Aqui, ó. Eu aspiro o. Aspiro o quê? O ar da manhã. Aí no sentido de inspirar, de sorver, né? Então, eu aspiro, né? No sentido de inspirar, aí é direto. Não tem preposição. Aqui eu tenho, ó. Eu aspiro a quê? Aqui nós temos a preposição, ó. Preposiçãozinha aqui. Aqui há uma aprovação. Há aqui é no sentido de desejar. Então tem a preposição a. Aqui é no sentido de inspirar. Beleza? Outrazinha aqui, ó, também cai. Eu visei, verbo visar, o alvo. Aí no sentido de mirar, olhar. Eu viso a uma aprovação. Então, a mesma coisa, ó, que ocorre aqui no aspirar. Viso a quê? Olha a preposição aqui, ó. Viso a quê? A uma aprovação. Então, aqui no sentido de desejar, almejar. Igualzinho aqui, ó. Tá aqui também. Oi? Hum. Sabia que isso é muito bom? Só em ficar assim? Semana que vem eu vou trazer umas questões para a gente resolver aqui então. É o que eu vou fazer. Vou fazer isso com as outras turmas também. A regência aqui do verbo preferir. Posso dizer que eu prefiro uma vitamina. Prefiro uma vitamina. Você prefere o quê? Não tem preposição. Agora eu posso dizer também eu prefiro você prefere
uma coisa, a, olha a preposição, a outra. Ou seja, deixa eu marcar aqui melhor. Olha o paralelismo sintático que ocorre aqui com o verbo preferir. Eu prefiro a manteiga Olha, tem um verbinho aqui, ó, verbo preferir. A regência deles prefere o quê? A que. Não é como costumamos fazer. Você prefere mais uma coisa do que outra. Preferir não é igual ao verbo gostar. Eu digo, eu posso gostar disso, mas eu posso gostar mais disso do que aquilo. O gostar, nós podemos fazer isso. Agora, o preferir já é gostar mais. Então, se a gente coloca eu prefiro mais, é uma redundância. É uma redundância, né? É um pleonasmo. Preferir é gostar mais, é como se fosse eu gosto, gosto mais. Né? Então, preferir é gostar mais. Né? Então, eu prefiro. Qual o plural de bolo? Fala com o Alex. Plural de bolo? Figura. Ó, então, nós temos aqui um artigo. E aqui, ó, quando temos o acento aqui indicativo da crase, é porque nós temos aqui, você prefere o que, a que, ó. Nós temos aqui uma preposição e temos um a aqui, artigo. Artigo, substantivo, substantivo. Você prefere o que? A manteiga, a que? A margarina. Então nós temos esse paralelismo sintático. Então, se tiver sem esse acento indicativo da crase, está errado. Porque eu só vou ter artigo e artigo? Não. Eu tenho que ter a preposição e artigo, porque eu tenho prefiro isso a isso. Então, se eu coloco o artigo aqui, eu tenho que ter um artigo aqui. E a preposição já tem. Então, se eu não coloco nada, só tem a preposição. Agora, se eu colocar o artigo aqui, eu tenho que colocar o artigo aqui também. Ó. Aí vai ficar com... Eu prefiro manteiga a margarina, como está aqui. Ou eu prefiro a manteiga no caso, a margarina, mas tem um acento aqui indicativo da crase.
Vou botar isso aqui no masculino para a gente ver melhor. Prefiro suco a leite. Suco é o quê? Substantivo. Leite também é o quê? Um substantivo. Aqui eu só tenho o quê? Preposição. Prefiro o quê? Suco. A quê? A leite. Né? Se eu colocar um artigo, vai ficar assim. Para terminar aqui, gente. Prefiro o suco ao leite. Ou seja, se eu colocar, que eu já tenho aqui, substantivo, substantivo, que são substantivos masculinos. A preposição tem que ter aqui, ó. Se eu coloco o artigo aqui, eu tenho que colocar esse artigo também o quê? Do outro lado. É o artiguinho que aponta aqui, substantivo, é o artigo que aponta aqui para o substantivo. Então, ó. Paralelismo sintático. Aqui houve esse paralelismo também. Se eu não coloco o artigo, ó, aqui estaria o artigo. Não coloquei. Então, também eu não coloco aqui. Isso aqui é um paralelismo pela ausência. Não coloquei o artigo, aqui também não. Beleza? Show aí, pessoal? Deixa eu só falar mais um. Fala. A moda de locução. O que tem? Moda é o quê? Masculino ou é feminino? É o moda ou é a moda? Moda é feminino. Antes de feminino pode ter. Pode, antes de feminino. Por quê? Na crase ocorre um a, que é preposição, mais um a, que é artigo. Se moda é feminino, é um substantivo feminino, é porque esse artigo feminino pode. Isso, então, você prefere, por exemplo, você se referiu a quê? Opa, então, aqui tem essa preposição. A moda. A moda daquela pessoa. Moda é feminino, então pode ter um artigo. Então eu tenho essa junção aqui, aí ficaria o quê? Eu me referi àquela carne. A carne. Me referi a quê? Opa, então tem preposição. A carne. Opa, então tem. Porque crase na verdade é a fusão de dois iguais. É o a preposição. É o a preposição, no caso. Que vem do referir. Referir a quê? Você se refere aí, ó, a perguntinha. A que
Olha a preposição. Então, essa preposição está onde? Aqui. A moda. Então, aqui vai ter. O verbo ou o nome. Pedir essa... É só fazer a pergunta aqui. Ele se referiu à família. Ele se referiu a quê? Então, já tem a preposição. Você não se refere ao quê? Você se refere a quê? Ou a quem? Né? Então, já tem a preposição. O que tem aqui é feminino? Família? Então, preposição. Então, eu tenho o artigo a família. Isso. Agora, poderia ser... Mas tudo vai depender de quê? Do verbo ou do nome que estiver antes. Eu me referi legal você falar a ele ou a ela. Vamos botar aqui um feminino. A com E dá o quê? Ai. Não tem como. É A com A. A com E dá ai. Eu me referi a você. A com V dá o quê? Ave. Não é, não rola, não tem crase. Crase é a fusão de dois elementos iguais. Olha só, a questão do horário. A aula será, vamos lá, será de 16 horas a 22 horas. Aqui eu tenho o quê? Preposição. Então, aqui eu também só terei preposição. Paralelismo. A aula será das 16 horas às 22 horas. Aqui, ó. Não pode ser das quando é uma, né? Não. Tem que ser de. É. Não pode ser. Olha o que acontece aqui. De é preposição. Aqui é preposição. Então, eu não posso colocar as. Que aí eu teria preposição mais o artigo. Então, eu botar aqui não posso. Aqui eu só tenho preposição, então aqui eu só tenho uma preposição a. Aqui eu tenho a preposição, que é de mais... Aqui, ó. Mais o artigo, as, das. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho um azinho, que é uma preposição, que é o a, mais o artigo aqui, ó, horas. Por isso que aqui tem o quê? Então, paralelismo, ó. Preposição. Se eu tenho preposição e artigo, eu vou ter preposição e artigo. Então, aqui ocorrerá a crase. Sim. Se aqui eu tenho de, aqui vai ser a. Das, as. Eu não posso ter de, as. Entendeu? Esse detalhe aí da terceira hora, se a gente não se atentar à preposição e ao paralelismo, Como é que eu falo aqui? Verbo. Que horas são? Não. O verbo. Como é? É meio-dia ou são meio-dia? Que horas são? Aí como é que eu falo? É. Não, tem não. Zé não.
Se eu falar que é São Meio-Dia, então vamos rezar para São Meio-Dia, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito, né? Porque plural é só a partir de 2. Meio não é nenhum, quem dirá 2. Então, é meio-dia aí? Meio. Isso, quando a gente não sabe se é meio ou meia, a gente fala meio-dia e meio. Meio-dia aí? Meia hora. Porque se eu falo que é meio-dia, eu estava brincando com o Vaguinho no outro dia. Se eu falo que é meio-dia e meio, então significa que é meio. Então seria meio-dia mais meio-dia. Então vai ser igual a um dia. Que horas são? Um dia. Quando for meio-dia e meio, né? Aí a própria matemática vai. Já é meio. É meio-dia. Meio-dia e meia hora, isso aí. Difícil isso aí. Gostei também desse do Isso aqui. Né? Então, quando for meio-dia, se falar meio-dia e meio, aí seria meio-dia, meio-dia, mais meio-dia. Então. Que horas são? São 1 hora. Não, é outro santo, então. É outro santo. São 1 hora, são meio-dia. São 13 horas, são 12 horas, mas é 1 hora. É 1h59. A partir de 2, sim. Que horas são? São 0 horas. Por 0 não é nada. É nulo. Né? Então aí menos ainda. O quê? O quê? Já são 2 horas.